Sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo e diária. Eu sempre quis falar isso. João, você está me ouvindo bem e me vendo bem? Me avisa aí, por favor. Daiane é prima da minha esposa. Consequentemente, é minha prima. Me ouve bem, João? Me vê bem? Me avisa aí, por favor. Obrigado. Meu irmão também está na live. Vamos esperar o Bruno entrar e aí a gente já dá início à nossa live com o nosso especialista e consultor em RH. Olha o Brunão chegando. E aí, Renato, tudo Boa noite, bem? Bruno. Beleza, e você, meu camarada? Maravilha, você consegue me ouvir? Deu uma travada, Consegue, Brunão. consegue me ouvir? Agora tá legal, agora tá legal. Joia? Show, joia. Maravilha. Seja bem-vindo, Brunão. Prazer em conhecê-lo agora, não tão pessoalmente, mas consigo te ver e falar agora. Que bom, cara. Obrigado aí pelo convite. Fico feliz aí de poder, nessa noite, contribuir, a gente trocar uma ideia bem bacana aqui. Vai ser bem bacana, Brunão. Eu estava ansioso por essa nossa live, porque são dois setores que deveriam ser muito próximos, mas, na verdade, na realidade que a gente convive, me parece estar bem distante uma da outra, né? E É talvez isso verdade. seja um pouco o que a gente vai abordar aqui na nossa live. Mas eu queria que você se apresentasse, Bruno, aí para o pessoal que está chegando, que está entrando, para aquelas pessoas que vão assistir ao vivo e para aquelas pessoas que vão assistir essa live que vai ficar gravada aí durante 24 horas. Se apresente aí, meu amigo, a Claro, casa é sua. claro. Claro, que bom. Mais uma vez, obrigado. Quero agradecer a todos que estão chegando, aqueles que vão assistir também pela a live gravada. Bom, sou Bruno Silva. Apesar dessa cara de menino, eu tenho 35 anos. Atuo Poxa aí vida, hein? olha só, né? Tenho 15 anos de atuação direta na área de recursos humanos, tanto na área de consultoria, trabalhei já em empresa e trabalhei também em consultoria. Então, tem uma bagagem bem Ok, bacana aí de todos os subsistemas da área. Já hoje atualmente estou trabalhando numa multinacional espanhola, e lá eu coordeno a área legal. de recursos humanos. Tem uma equipe bacana lá de RH e grandes desafios aí nesse momento de Covid. E o RH tem Imagina. tentado se reinventar, né? Então, esse é um pouco do Bruno. Tem um canal também no YouTube, tem uma posição na internet bacana, que é um projeto chamado O Consultor de RH, que, que divulga conteúdos para a área de recursos humanos, ajudar as pessoas que querem ingressar na área de RH. Tem um canal no YouTube, tem Facebook, pode me achar no LinkedIn. Depois a gente vai colocar aqui onde as Perfeito, pessoas podem me achar. perfeito. Muito bom, Brunão. Muito bom mesmo ter você aqui para a gente bater um papo. Eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta que apareceu lá na minha caixinha, cara. Opa, E foi uma pergunta bem interessante que foi dizendo assim, porque o tema da nossa live é cuidamos de pessoas e não de produtos, né? E aí a pergunta foi, mas como assim vocês cuidam de pessoas? Não é o produto que paga o salário, né? Mais ou menos foi isso a pergunta. Achei muito interessante, muito inteligente a pergunta. E é um momento em que a gente vive exatamente. onde as pessoas acreditam de fato
que segurança e saúde do trabalho é só voltado para o trabalhador, como se ele fosse o ator principal de tudo, onde a gente não precisasse de vendas, onde a gente não precisasse da produção, né? É onde a gente vive somente de vento, né? De ar, né? Não é bem isso, né? A minha resposta para ele foi bem simples, mas a gente pode aprofundar aqui. Eu disse para ele que é óbvio, né, que a gente cuida de pessoas, mas cuidar dessas pessoas significa também ter uma boa contratação, significa ter uma boa máquina para que ele possa operar, significa que a gente possa dar um bom treinamento para que ele possa executar bem a atividade. Além dessas coisas, a gente pode ajudar a empresa a contratar esse funcionário de maneira que a gente não gaste, não invista tanto nele, né, na relação de treinamentos. Por exemplo, a gente chegou a bater um papo, né, falando sobre eu tenho que contratar um cara para uma determinada área que precisa executar uma atividade. Esse cara já tem treinamento na área, nós que vamos ministrar esse treinamento. A gente pode aceitar o certificado de outras instituições, ou nós que vamos ministrar esse treinamento, né? Qual é o custo que vai ser para a empresa só para contratar esse cara? Será que se a gente aproximar a RH e segurança, a gente não consegue economizar para a empresa? E aí ter um bom funcionário, e aí a empresa ela pode investir nesse funcionário? É óbvio que nós não estamos aqui falando só de pessoas no sentido do chão de fábrica, né? Nós estamos falando num contexto geral, um contexto muito mais amplo. Mas pegando esse gancho, Brunão, você que coordena o RH, como tem sido a sua experiência? Acredito que na sua empresa deva ter segurança do trabalho. Se não tiver um SESMIT implementado, pelo menos uma consultoria lhe presta esse serviço. Como tem sido essa sua relação com esse pessoal, Brunão? Bom, a gente tem um desafio muito grande, porque nós temos duas realidades, né? E essa pergunta é muito interessante, Renato, porque quando eu tenho uma frase que é assim, tudo que é com base naquilo que sai no Sinek fala, que tudo são pessoas, né? E se a gente não focar nas pessoas, cara, quem não foca, aquele líder, aquela empresa que não tem um foco em pessoas, ela não sabe, não entendeu ainda que o negócio é feito por pessoas. E quando você cuida das pessoas, as pessoas começam a entregar um serviço melhor, a entregar um produto melhor. Então é uma cadeia. Então as pessoas focam, muitas vezes as empresas focam em ter um excelente produto, um excelente serviço e esquecem que quem produz isso são as pessoas. São as pessoas que estão à frente daquela empresa representando ela. E o mais interessante é entender que hoje todos os profissionais estão tentando se reinventar, né, falando um pouco do momento atual, para tentar ajudar essa empresa, né, tentar essa empresa que estavam ali no seu dia a dia trabalhando e agora conseguem fazer, enfim, o pessoal de comércio, por exemplo, está tendo que se reinventar através de vendas online. A minha empresa, por exemplo, trabalha muito com obra também, né? E a obra, nós temos um SESMIT direto na obra, que é muito representativo, então tem o DDS, tem tudo aquilo que é para cuidar das pessoas, da segurança das pessoas. Porque se essas pessoas não se sentirem seguras, elas não conseguem trabalhar com qualidade, não conseguem entregar um produto de qualidade. Parece meio óbvio, né? Mas, infelizmente, muitos líderes de empresa querem entregar algo que aquela empresa se propõe a fazer a qualquer custo. E acabam não dando valor a tudo aquilo que a gente falou, né? Poxa, peraí, eu vou fazer uma contratação. Eu posso aproveitar aquilo que o colaborador já traz de bagagem, como treinamentos e certificações, ou eu vou ter que treinar esse profissional? Vamos alinhar isso antes da contratação, para que isso fique bem alinhado. Perfeito. E aí, o que aparece? Aparece muita bomba no nosso colo, né? Chega no colo do RH, chega no colo da segurança do trabalho, e todo mundo aquela loucura tentando ajudar a empresa, tentando, peraí, vamos lá, vamos pegar essa pessoa agora e vamos tentar fazer algo que era para ter sido feito antes, vamos tentar fazer agora. E muitas vezes não sai da melhor forma possível, porque, infelizmente, algumas lideranças acabam passando por cima desse processo que é muito importante, que é aquele processo de uma seleção, um alinhamento do que deve ser feito antes da contratação. Porque aí quando você faz esse alinhamento, nós ficamos preparados, né? Por exemplo, obra tem aquela pauleira de mobilização de obra, né? Precisa contratar muita gente, depois tem que desmobilizar. Então a área de recursos humanos, aí falando um pouco de departamento pessoal também, tem uma correria, né? Fica correndo contra o tempo.
para tentar atender e suprir essa necessidade. O que acontece? Todos os líderes, quando eles não conseguem ter essa visão de gestão de pessoas, eles acabam se atrapalhando e no meio desse caminho a gente vai tentando arrumar, consertar o avião, né? A asa do avião com ele voando. Então a gente poderia muito bem, o avião lá parado, lá no trem de pouso bonitinho, a gente vai lá, dá uma olhada, arruma ele, coloca tudo certinho para ele poder decolar. A gente sabe que na prática não é assim, né? E muita coisa acontece diferente. Então, mas, Bruno, uma das coisas que eu tenho falado no meu canal e no meu grupo do WhatsApp é que teoria, na sala de aula, é tudo muito bonito, é tudo muito perfeito, mas a vida real é bem diferente. E aí se nós, né, da segurança, falando bem de nós, da segurança do trabalho, nós não soubermos ter um jogo de cintura, bom senso, a gente trava tudo. Segurança e saúde do trabalhador não deve ser em detrimento à empresa, não pode ser assim. Pegando essa questão de obras, né, a gente sabe que obras, a maioria das vezes, na maioria das atividades, vai necessitar de treinamento de trabalho em altura. É inevitável isso, né? Talvez 2 ou 3 atividades lá não vai precisar de trabalho em altura, mas a maioria vai. E aí hoje nós temos um novo texto, a NR1, ela diz que nós podemos aproveitar os certificados de outras instituições, nós podemos pegar parte, pelo menos, do conteúdo programático, aproveitar a carga horária, porque eu preciso desse cara para fazer tal atividade, mas antes de colocar ele na atividade, eu preciso treinar esse cara. Mas como não há esse diálogo, simplesmente contrata. Eu preciso de um pedreiro, o pedreiro precisa assentar tijolo, precisa rebocar, precisa fazer N coisas lá. Mas na cabeça do diretor, ele nem está sabendo que existe uma norma que diz que ele tem que treinar o cara durante 8 horas. E aí contrata o cara, aí o Brunão vai lá, assina a carteira do cara e bota o cara para trabalhar e chama o Renato. Renato, aí mostra para ele onde que ele tem que ir. Mas ele tem treinamento? Eu vou perguntar para você. Eu falei, não tem, então ele precisa ir para a sala primeiro. É uma perda de tempo, né? Ah, mas ele já teve esse treinamento? Já teve, então a gente pode aproveitar. Ele não teve esse treinamento, nós vamos ter que ministrar. E aí, esse é um caso que a gente pode tratar muito bem nesse sentido, porque quando a gente está cuidando das pessoas, é óbvio que eu vou dar um bom treinamento para que ele não sofra acidente. Se ele não sofrer acidente, a minha empresa ela não vai ter aquele custo. Mas se ela tiver aquele custo, isso vai piorar muito a situação da minha empresa. Então, quando eu cuido da minha pessoa, no caso aí o meu trabalhador, eu estou cuidando diretamente da minha empresa, para que ela não venha sofrer nenhum dano colateral com um acidente, gerando aquele benefício, o afastamento, ou uma ação trabalhista, né? E a gente sabe que é muito comum isso. Bruno, você ia falar alguma coisa? Não, eu estou concordando com você, porque realmente o que a gente vê no dia a dia é exatamente isso, falta de cumprir um procedimento. Com um procedimento bem alinhado, nós conseguimos, a área de RH, a área de segurança do trabalho, a gente cuida de pessoas, a gente consegue atender a demanda de forma muito, 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 muito exemplar. Nós trazemos produtividade e também aceleramos alguns resultados, porque esse processo de entrada do profissional, para ele estar diretamente na posição de trabalho, né, na estação de trabalho, esse exemplo que você deu foi muito bom. Chega um profissional e você vai ter que indagar, mas tem aquilo, ih, rapaz, ó, só esse treinamento, já trabalhei em empresa de offshore. Então, a parte para você contratar um cara para offshore, rapaz, tem salvatagem. O cara fica quase 15 dias só em treinamento. Então, se você não tem toda uma preparação, tanto da liderança que vai trazer esse profissional e alinhamento com o RH, cara, se perde muito tempo. E o processo de offshore ele tem que ser todo redondinho, senão você tem uma perda muito grande de no-show, a pessoa não consegue ir para a plataforma, ela não consegue embarcar, e tem uma série de problemas. Então, planejamento, eu sempre lembro da palavra planejamento nesse momento. Me vem sempre à cabeça. Perfeito. Perfeito. Esse planejamento, Bruno, se nós não tivermos um alinhamento entre esses 2 departamentos e outros, né? Nós podíamos colocar aqui outros departamentos junto conosco, mas hoje a preferência Travou, é nossa, a dobradinha é nossa. Travou? Agora, voltou ou não voltou? Agora voltou? Tá legal. Ah, beleza. Estava falando que nós podíamos colocar outros departamentos junto conosco, mas a dobradinha hoje é RH e segurança do trabalho. Hoje é Bebeto e Romário, é a gente que manda aqui nessa bagaça. Brunão, como que você hoje consegue colocar isso em prática? Como é que você conseguiu
fazer esse planejamento funcionar? Porque é aquilo que nós estamos falando. Na teoria, tudo funciona, tudo é muito bonitinho, mas na hora que a gente coloca no papel para fazer a coisa andar, a gente tem alguns entraves. Hoje, como é que você conseguiu fazer isso e como é que tem sido isso na prática mesmo? Renato, seguinte, mais importante para a área de gestão de pessoas, ela é entender quem é o cliente direto dela. Muitas áreas de RH, elas têm, claro, que o cliente é o cliente interno, é o colaborador somente. Existe eu chamo de nicho dentro de uma empresa, de uma forma geral, que a RH tem que estar muito atento, que é uma visão muito estratégica. Recursos humanos precisa estar muito alinhado com a liderança da empresa. E quando eu digo que são os líderes mesmo, a linha de frente, aqueles que vão estar conduzindo as práticas, né? Porque o papel do RH é fazer com que cada gestor se torne um gestor de pessoas. Que ele tenha o cuidado com a segurança do colaborador. Quando ele vai contratar alguém, ele tenha todo ele veja tudo, ele tem uma visão maior, ele não seja um líder operacional. Porque o líder operacional, ele não consegue enxergar essas coisas, porque ele está totalmente imerso dentro de uma operação. Quando ele sai dessa operação e consegue ter uma visão global, ele consegue fazer uma boa contratação, ele consegue, quando contrata alguém, ele consegue visualizar o que está acontecendo, como é que as coisas estão sendo conduzidas. E aí o mais importante é o seguinte, como é que é, respondendo a tua pergunta, o mais importante para conseguir fazer isso é chamar os líderes para serem nossos parceiros. É dizer para eles que eles têm a área de recursos humanos, a área de segurança do trabalho, todas as áreas de gestão de pessoas à disposição dele para ajudá-lo. E nós, RH, segurança do trabalho, nós temos que entender que nós temos que atendê-los como se fossem clientes e atendê-los com qualidade. Muitas vezes eu costumo dizer que o cliente às vezes não sabe muito bem o que ele quer. Ele chega meio sem saber e tal, mas espera aí, meio perdido. E nós, especialistas, temos que ajudá-lo nesse processo. Como é que a gente ajuda esse profissional, esse líder, né? Dando para ele os procedimentos da empresa. Deixando um canal aberto de comunicação e falando, olha só, sempre que você precisar contratar alguém, precisar treinar alguém, precisar fazer qualquer tipo de movimentação de pessoal, precisa demitir alguém, enfim, qualquer movimentação, nós estamos à sua disposição para te ajudar a tomar a melhor decisão. Nós não tomamos decisão, nós somos aquela parte de apoio com ferramentas para que eles tomem essas decisões. Mas uma das coisas principais é comunicação direta com a liderança da empresa, estabelecer essa comunicação, demonstrar para eles quais são os procedimentos que a empresa tem, que a legislação vigente impõe, né, coloca como regra para a contratação, para uma atividade específica, você mencionou do trabalho em altura, tem espaço confinado também, tem umas atividades que são, assim, você não tem como abrir mão do profissional iniciar sem essa certificação, sem esse treinamento, sem uma NR ali, sabe, tranquila para ele conseguir atuar. Entendi. E muitas vezes isso passa despercebido. Então, primeiro, comunicação, segundo, alinhamento de procedimentos. Quando fica isso claro para ele entende que, poxa, bacana, então qualquer passo que eu for dar, eu posso até esquecer o que eu tenho que fazer. Mas se a comunicação é clara, eu vou levar lá para o RH e falar assim, pô, RH, tem uma coisa que preciso contratar alguém, preciso fazer um treinamento, que preciso fazer, cara, não estou lembrando e tal. Fala, você lembra que a gente alinhou e falou, verdade, você tem razão. Então a gente troca uma bola, fica muito natural e as coisas fluem, cara, de uma forma muito bacana. Então, assim, eu tenho conseguido muito resultado com essa comunicação. E algumas lideranças são meio resistentes e tal, porque tem um histórico de um RH muito passivo, um RH que fica ali na salinha esperando as coisas acontecerem e recebendo demanda. E aí o que acontece? Quando você vê um RH ativo, que ele vai lá e pergunta, cara, o que você precisa? Por que eu posso te ajudar? Essa dificuldade aqui, como é que é? Peraí, vamos lá. E vê o cara, opa, peraí. Perfeito, Bruno. É isso. É isso. Quando a gente fala de recursos humanos, é justamente fazer recursos humanos, não é simplesmente contratar e entregar o lerite, não é isso? Mas, cara, ouvindo você aí falar, eu acho que eu estou no outro país. Não é possível que eu estou tendo contato com outro tipo de RH. Verdade? Porque o contato que eu tenho com os RHs, a minha realidade é totalmente diferente. A maioria dos meus clientes acham verdadeiramente que o LTCAT nasceu com o E-Social. Acha que o E-Social que trouxe acha que o E-Social que trouxe a segurança e saúde do trabalho. O E-Social de 2013.
Tá bom, a gente pode Gente, falar que começou o discurso lá em 2011 e tudo mais. E aí, quando eu estou falando de RH, eu estou falando de empresas que têm o CRH e tem empresas que têm o escritório de contabilidade, sim. né, que prestam esse tipo de serviço, que vai orientar o dono da empresa, olha, você precisa ter uma consultoria X, Y, você precisa ter tal documentação para continuar, você precisa, para manter o seu trabalhador, para você contratar um trabalhador, você precisa disso e precisa daquilo. E quando nós vamos falar com esse RH, o RH é totalmente alienado, cara. Claro, eu não estou colocando a culpa, não estou dizendo que você, Bruno, tem que conhecer de segurança e saúde do trabalho, mas no mínimo você tem que ter pelo menos uma curiosidade. Com Entende? certeza. Eu tenho uma empresa metalúrgica, eu tenho um soldador. Esse soldador ele precisa de algum treinamento? Eu preciso fazer alguma documentação específica para ele, sim ou não? Eu, como técnico de segurança do trabalho, estou aqui disposto a retirar suas dúvidas. Mas sabe o que eu percebo hoje, Bruno? Eu percebo uma falta de ordem. Tanto o RH, os departamentos pessoais por onde a gente anda, eu não consigo enxergar ali uma hierarquia, sabe, de valor. É simplesmente, eu preciso emitir nota. É algo nesse sentido. A empresa precisa produzir, eu preciso emitir a nota, eu preciso enviar para o governo, a empresa precisa pagar e segue a vida, sabe? Esquecemos que no meio do caminho tem pessoas que sofrem acidente, que adoecem, que precisam de treinamento, que a empresa ela está abrindo um passivo no meio do caminho porque ela não está treinando, porque ela não está orientando, porque ela não está entregando um EPI ou porque ela não está adequando o seu chão de fábrica e vai ter alguém que vai adoecer e no final das contas a empresa vai pagar ou uma multa, ou uma ação trabalhista ou seu FAP o ano que vem vai lá para cima vezes 2 e a sua folha de pagamento vai ser majorada. Então eu tenho percebido, Bruno, que assim, eu acho que é só o seu RH que está funcionando legalzinho assim, eu não sei. Acho que você precisa dar uma consultoria para cá, para onde eu moro, para ver se melhora Opa, alguma coisa. Porque uma das perguntas que me fizeram lá, Bruno, assim, o que falta, né? Qual é a dificuldade do diálogo entre RH e segurança do trabalho? Eu não respondi, eu marquei você para você depois responder, mas a gente pode falar agora aqui. O que eu vejo, Bruno, é esse RH passivo, esperando a coisa acontecer. Se tiver uma multa, ou se tiver alguma coisa, aí a gente procura. Caso isso não aconteça, vamos seguindo a vida. Você percebe isso também, ô Bruno, que essa falta de diálogo é uma falta de interesse, é porque não tem quem cobre, assim, isso a gente está 20 anos aberto, nunca aconteceu nada, vamos seguir a vida? rapaz, isso é muito real, é muito real. Eu já trabalhei em RH de várias empresas, já prestei consultoria para vários ramos e me deparei com muitos profissionais de RH desacreditados, que realmente eles não entendem o que é gestão de pessoas. E eu vou te falar que é muito culpa nossa mesmo, é culpa do profissional de recursos humanos não entender o seu papel. Quando ele entende claramente que ele é uma peça estratégica, fundamental para os resultados da empresa, ele fala, uau, peraí, cara, eu cuido do capital mais importante disso aqui. Se eu tiver todas as máquinas funcionando bem, se eu tiver todos os serviços bem alinhados, mas eu não tiver pessoas para executar esses serviços, pessoas motivadas, pessoas treinadas, pessoas com o propósito e a visão da empresa muito clara para elas falarem assim, cara, eu não só, sei lá, eu não só construo prédio, né? Numa empresa de construção, por exemplo, eu não só construo um prédio, eu construo o lar de algumas famílias. Famílias vão morar naquele prédio. Eu Cara, não estou ali você... botando o tijolo, mas eu sou o Perfeito, perfeito. profissional de RH que vai contratar um profissional para fazer. Então, eu faço parte da cadeia. Quando você começa a mudar essa mentalidade, você fala assim, cara, uau, peraí. Cara, não, peraí. O negócio é muito maior. Mas eu concordo com você. Tem muito RH que a pessoa ainda não entendeu isso, cara. O cara está literalmente parado no tempo e ele fica ali, realmente, na verdade, muitas vezes é um departamento pessoal ainda que tem uma atuação operacional que ainda não conseguiu fazer aquela ampliação de falar assim, cara, a gente precisa sentar na mesa junto com
com as pessoas que tomam decisão, para a gente falar assim, cara, olha só, peraí, isso aí que vocês estão fazendo, cara, vai ter um impacto X. Chama o pessoal da segurança do trabalho, porque eles precisam estar envolvidos nisso aí para a gente tomar alguma decisão. Peraí, todo mundo senta, toma a decisão junto. Falta isso, cara, de chamar, sabe? Porque segurança e saúde do trabalho também é estratégico. Dentro da empresa é Exatamente. muito estratégico. Se Exatamente. você tiver um bom SESMIT, se você tiver um bom consultor, certamente você vai lucrar na sua empresa. Você não vai ter tantos problemas. E eu digo tantos problemas, estou pensando em ação trabalhista, eu estou pensando em acidente, estou pensando nesse acidente virar um benefício e esse benefício majorar o FAP. É que muitos técnicos de segurança do trabalho, o Brunão, me perdoe agora a minha sinceridade, cara, é cabeça dura, é cavalo, sabe? Acho que nasceu para entregar IPI, nasceu simplesmente para chamar a atenção do peão no chão de fábrica, nasceu para ficar atrás de uma telinha de computador fazendo um PPRA, o finado PPRA, né? E esquece que é estratégico, assim como o RH é estratégico. SST, cara, ele é muito estratégico. Perceba que o que nós estamos fazendo é evitando acidente. É claro, eu vou dar um treinamento esperando que o cara não sofra acidente. Eu vou investir num programa de saúde e segurança do trabalho para que não haja doenças. É óbvio que a gente vai ter um custo inicial esperando que nunca aconteça o acidente. Né, para dizer assim, tá vendo? Agora aconteceu o acidente, olha, se não fosse a gente. Não, não é para isso. É justamente para não acontecer o acidente. Só que o que eu percebo é que a segurança e saúde do trabalho, ele ainda é muito passivo. Tem medo de chegar no RH e conversar no RH, olha, antes de você contratar. Eu não estou falando, Bruno, que para você contratar, precisa ter um técnico de segurança do trabalho do seu lado, lá fazendo entrevista. Não é isso. Não, muito pelo contrário. Mas é perguntar para o RH, quais profissionais você vai contratar? Eu preciso de um mecânico, eu preciso de um eletricista. Olha, dentro da segurança do trabalho, se você contratar, tem isso aqui. Ó. Esse eletricista precisa estar em tal curso, ele vai precisar fazer tal treinamento, a carga horária desse treinamento é tanto, será que a gente vai conseguir tirar ele do chão de fábrica para colocar ele dentro de uma sala de aula por 40 horas? Será que isso vai ser possível? Renato, provavelmente não, a gente precisa dele aqui só por 2 meses, a gente vai ter que dar tudo esse treinamento. Então vamos escolher alguém melhor no mercado, não escolhe o primeiro. Esse diálogo precisava ter antes, ô Brunão. Mas eu percebo que não, eu percebo que contrata e deixa a passa bucha. despercebido. Mas aí volta naquilo que eu falei, a liderança precisa estar muito alinhada. Quando a liderança tem essa mentalidade, fala assim, cara, eu não vou lembrar de todas as exigências para minha área é muito operacional, eu tenho que fazer, sei lá, construir alguma coisa, né? O engenheiro super técnico, aí o cara fala, pô, peraí, eu tenho que fazer isso, e ele está muito focado naquilo que ele tem que fazer, que é a expertise dele para entregar. Mas eu preciso contratar pessoas, cara, putz, eu preciso de ajuda de alguém. E aí ele vai lá no RH, ele tem essa proatividade de ir até lá e faz uma conexão. Então, a liderança tendo essa consciência, o RH sendo proativo, né? Vou falar nem do RH só, mas da área de gestão de pessoas, englobando SESMIT, DP, todo mundo que está envolvido na parte de gestão de pessoas, conscientizando essa liderança, falando assim, cara, vocês precisam ter muito claros, precisa ser claro para vocês que nós trabalhamos com pessoas, nós precisamos valorizar as pessoas. Para quê? Primeiro, nós entregamos um produto e um serviço com uma qualidade muito maior. Nós conseguimos prever algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, eu já tive a infelicidade de trabalhar em algumas empresas que eu tive casos de sinistro, né? Casos de morte, tanto em obra Nossa, Bruno. quanto... Então, assim, tive muita situação complicada. Então, assim, a parte de segurança do trabalho sempre trabalhando para isso não acontecer. Incansável. Porém, a liderança passando por cima de algumas coisas acaba ocasionando e deixando essas coisas acontecer. Então, assim, eu queria falar um pouco disso. A maior eu queria derrota, falar um pouco disso. Pode continuar, pode continuar. A maior derrota que eu costumo dizer para a área de segurança do trabalho de uma forma geral é quando acontece um óbito. Que é como se fosse assim, cara, toda a nossa essência, que é cuidar da segurança do trabalhador, infelizmente ela não deu, não conseguimos. Pode ser por uma série de questões, mas existe a gente carrega esse peso, né, o RH também, a empresa fica numa situação, e aí logo vão perguntar, cadê o técnico de segurança, cadê o engenheiro? Aí procura todo o SESM, aí procura o SESMIT todo.
Aí quando vai ver, tudo estava muito alinhado. O que aconteceu? Eu vou te ser sincero, Renato. 100% dos casos de óbito que eu já presenciei em várias empresas durante esses 15 anos, 100% não tiveram, foi por causa de descumprimento de lideranças com relação a normas e procedimentos de segurança. Vou te falar a Perfeito. sinceridade. Perfeito. Eu tô falando de acidente de trabalho, tá? Acidente de trabalho com óbito. Se você for, quando a gente vai avaliar, a gente consegue identificar uma falta de cuidado com essa questão da segurança. Então, eu bato mais uma vez na tecla. Liderança, cara. Liderança. Eu queria justamente entrar nesse ponto, o Bruno, da liderança. Mas foi em novembro do ano passado, eu fui fazer um curso em São Paulo, interpretação e implantação da ISO 45001. E lá nós tivemos algumas discussões, né? Foram 2 dias inteiros de curso, bem cansativo, né? Porque muita leitura, muita interpretação, muito debate. E aí, 2 discussões que chamou bastante atenção. A primeira delas foi justamente na questão da liderança. Eu vou lá, dou treinamento para o chão de fábrica, treinamento de trabalho em altura, ensino como utilizar o EPI ou o respirador, ensino como ele deve colocar, a fazer a manutenção, que ele tem que colocar o bloqueio, que ele tem que desligar, desenergizar, fazer teste, uma série de outras coisas. Para subir num telhado precisa de cinto de segurança, capacete, não importa se vai fazer uma inspeção, se vai ficar o dia todo lá, ele tem que colocar o EPI. No entanto, o líder dele diz, é rapidinho, não precisa colocar o EPI não, pode subir. E aí, hoje, a cultura é a seguinte. Eu vou ver o cara em cima do telhado e vou chamar a atenção dele e vou dar advertência para ele. Na sala de aula, eu fui chamado de carrasco, me apelidaram de carrasco, porque eu fui contrário a isso. Eu disse que não tinha que punir, era o líder dele. Se o líder não mandou, no mínimo ele foi passivo e permitiu que o cara subisse. Manda esse cara embora. Bruno, eu não tenho... mas ele é pai de família. Amigo, nós estamos dentro de uma empresa, existe procedimento, um cara ficou lá dentro da sala de aula 10, 20, 40 horas recebendo treinamento para chegar para fazer uma loucura dessa? Assim, ou a liderança ela está conosco ou ela está contra nós. Porque é impossível o técnico de segurança do trabalho, é impossível o gestor de RH ficar 100% do seu tempo no chão de fábrica, observando, fazendo orientações, é impossível a gente ficar fazendo isso. Então, assim, esse negócio de simplesmente dar advertência para o trabalhador não dá mais certo. Não dá mais certo. É pegar o líder, é pegar o cabeça e colocar a prova, sabe? E aí o pessoal fala assim, se até o cabeça está sendo mandado embora, vamos ver como que vai ser agora. Não estou dizendo que aqui a gente tem que ser Mao Tse Tung, não, ditador, ditadória, não é isso. Mas é saber ver as coisas como ela é na real. Não é simplesmente pegar o mais fraco, né? O que aconteceu? Por que esse cara subiu? Por que esse cara não está usando tal IPI? Por que esse cara está tão desprovido assim, se ele recebeu todos os treinamentos? Se nós formos olhar, se nós fizermos uma investigação, o líder sempre manda. O gerente daquela área sempre manda. Ele sempre, mas o meu gestor falou que eu tenho que fazer. Assim, tem na Constituição e tem nas normas. O cara tem o direito de recusa. Brunão, quantos já foram no seu RH dizendo assim, eu me recuso a fazer esse serviço porque não me entregaram o EPI? Esquece, não existe. É direito do cara, mas quem é que vai fazer isso? Na vida real, ninguém faz. Na vida real, ninguém faz. Ele está com medo de perder o emprego dele. Eu sei que não é uma justificativa, mas isso está na cultura. Então, se nós não olharmos para a liderança como aquela que agrega, ou como aquela também que desagrega, aquela que, se não juntar, espalha, então é melhor para a rua também, essa liderança. É para a rua, meu irmão. Essa liderança, eu concordo plenamente contigo que essa liderança ela tem que estar do nosso lado. E eu só dou um passo adiante. Acho que essa liderança ela precisa ser mais responsabilizada. Já que ela tem a responsabilidade de liderar, que ela lidere com exemplos e também dizendo o que pode e que não pode. Afirmando, não, essa é a doutrina da igreja. Essa é a filosofia da nossa empresa, é a doutrina da nossa empresa. Não se faz nenhum tipo de serviço arriscando a vida. É para isso que o líder está ali. Uma situação que eu passei foi, até falando sobre isso, né, a questão da importância do papel do líder. O líder ele precisa ter muito claro que a responsabilidade dele, as ações que ele tem vão ocasionar em situações assim muito boas, muito positivas, quando uma equipe consegue entregar um grande trabalho,
né? Eu trabalhei na área de telecomunicações, por exemplo. Tinha pessoas que faziam trabalho na rua e entravam em subestações de energia para fazer trabalho em espaço confinado. Então era um trabalho muito técnico, com muita calma. Muitas vezes estava chovendo e aí aquela subestação totalmente cheia de água e os caras tendo que ir lá e montar todo um aparato para conseguir entrar, com risco de choque elétrico e uma série de situações. A avaliação dessa situação, ela parte de uma liderança, de falar assim, ó, não temos como realizar o trabalho em função disso, disso, disso. Você faz um relatório, mostra, porque não dá para fazer. Só que existe uma pressão de cliente, uma pressão de Sim, cima que sim. fala, cara, olha só, a gente tem que fazer isso, tem que fazer. Cara, mas não tem como, isso é perigoso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E todos bem treinados e sabendo do risco, porém sempre vem uma ordem, como a gente está conversando aqui agora. Vai lá e faça. É muito difícil um profissional falar assim, eu não vou fazer. Ele vai lá e É faz. quase impossível. É quase Vou impossível. dizer, teve uma situação que eu estava conversando com meu cunhado. Meu cunhado é militar e ele estava me falando que na hierarquia militar, então é muito difícil você chegar para um superior e dizer que você não vai fazer. É muito difícil. E aí ele estava me contando de uma história há um tempo atrás que existiam uns treinamentos onde as pessoas iam para alguns espaços e jogavam aquele gás lacrimogêneo, né? E a pessoa ficava ali, tinha que conseguir segurar aquela situação para depois sair. Tinha todo um treinamento ali. E naquela ocasião não tinha a fumaça exata, o produto que era utilizado. E aí foram utilizar um outro produto. Cara, quando chegaram lá, a pessoa falou assim, olha só, a gente não tem produto, não tem como fazer. Aí falou, mas não tem aquele outro produto? Eu falei, mas aquele outro produto é perigoso, não pode fazer e tal. Eu estou mandando fazer. Rapaz, sabe o que aconteceu? Fizeram a situação, vários daqueles militares inalaram aquela fumaça, foram todos parar no hospital, ficaram vários e tivemos um óbito. Por causa Putz. de uma decisão de uma liderança. Muito bem, o que poderia ter, até hoje, né? Aí você vai começar a levantar as questões, mas uma vida foi perdida. Então, Claro, claro. essa responsabilidade da liderança, que tinha o treinamento necessário, sabia quais eram as consequências do ato dela. Mas quando você vê, por exemplo, aí chega para a área de RH essa situação para ser avaliada. E aí é uma situação assim de onde pessoas para tomar uma decisão do que vai ser feito com relação a isso é muito delicado. Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com pessoas que ocupam cargo de liderança. Existe aquele jargão, né? Um excelente técnico, um excelente vendedor, um excelente profissional que não tem o perfil para a liderança, mas pelos resultados que ele entrega, alguém na empresa tem a insanidade de colocar ele para ocupar um cargo de liderança. Porque Então, naquela Bruno, estrutura, o cara só pode ganhar mais sendo líder. Mas alguém perguntou para ele, sim, cara, você sim. quer ser líder? Aí ele fala assim, não, mas é a única forma aqui que eu tenho nessa organização de ganhar um pouco mais, de ser um pouco mais remunerado, ser melhor remunerado, é ocupando um cargo de liderança. Aí ele vai, você perde Perfeito, um perfeito. excelente técnico, um excelente vendedor e ganha, né, um péssimo líder. Que você, RH, sendo proativo, você vai até aquele momento, você fala assim, caramba, mas por que tomaram essa decisão? Por que não fizeram? Aí falta aí a gente consegue identificar a falta do alinhamento com a área de gestão de pessoas na tomada de decisão. Quem vai para cima, como é que é e tal, peraí, será que Sim, é isso sim. mesmo? Então é um ciclo, né? Eu sempre bato Sim. na tecla da liderança. O que eu mais ouço dentro da sala de aula quando eu estou ministrando treinamento é justamente isso. Ah, mas tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir isso que você está falando, Renato. E aí quando eu pergunto, quem é essa tal pessoa? É o meu líder. Meu líder tinha que estar aqui para ouvir isso. E de fato ele tinha que estar ali. De fato ele precisava saber. E ele é o primeiro que deveria saber quais são os riscos, quais são os perigos que os seus subordinados estão correndo. Ele deveria ser o primeiro a fazer isso. Mas parece que a empresa deixa de lado e só dá o treinamento. Não, mas é só esse cara que vai executar. Eu entendo, Bruno, o lado de vocês, no sentido de que, pô, mas eu tenho que disponibilizar esse cara durante 8 horas aqui numa sala de aula, 16 horas, alguns treinamentos são de 40 horas. Segurança e saúde do trabalho também exagera em alguns aspectos, né? Mas, enfim.
Outra coisa que você bem pontuou, Bruno, essa questão de liderança, é o cara que sempre trabalhou ali no chão de fábrica, tem amizade de todos, é um excelente técnico, e aí pelo tempo de serviço sobe ele para a liderança sem ter antes estudado se o cara realmente ele tem esse perfil de líder, né? Isso complica muito a situação do técnico em segurança do trabalho, que precisa fazer orientação lá para os seus trabalhadores, e esse cara, ele não quer, porque ele quer produzir. Ele quer produzir. Não tenho nada contra a produção, muito pelo contrário. Sou totalmente a favor da produção, mas exagera nessa questão, né? Deixa um pouco a pessoa de lado para privilegiar um resultado que nós conseguiríamos também de uma outra forma, se nós organizássemos a estrutura. Mas não, o importante aqui é ralar, o importante aqui é tirar o suor do cara. Uma vez eu participei de uma palestra, onde era uma palestra motivacional, e a pessoa falou assim, a gente não precisa mais vestir a camisa. Aí todo mundo, oh, ainda bem, não precisa vestir mais a camisa. A gente precisa suar a camisa, a gente precisa rasgar a camisa. Calma, gente. Calma, é o que agora? Você quer motivar quem desse jeito, que vai levar para o tronco? Não é isso, né? Calma. Tem organização, precisa de organização. Eu preciso chamar esse cara para perto de mim, porque senão eu vou perder. É simplesmente, chamar o cara para ralar e mais nada, né? E o cara, ele vai acabar sofrendo. Ô Bruno, você no início falou sobre essa nossa questão atual, e é uma questão que tanto segurança do trabalho e RH está penando um pouco para se adequar. São muitos cargos trabalhando em casa, né? E a gente não tem uma legislação pronta, é claro. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, ou pelo menos quase todo mundo de surpresa, né? E muitos cargos foram trabalhar em casa. Não existe nenhuma regulamentação de segurança e saúde do trabalho que defina, né, o que eu posso e o que eu não posso fazer no home office, né? Tem a questão da ergonomia, mas até hoje eu nunca vi ninguém fazendo uma análise ergonômica na minha casa, né? Deixa eu ver lá o seu sofá, a sua cadeira, a iluminação é boa, né? Interessante. Eu nem tô, né? Não tem. A casa do cara tem escada, não tem escada, ele pode subir a escada e sofrer um acidente. Vai ser acidente do trabalho? Cara, não existe nada, né, para regulamentar essa coisa. Como é que você está lidando com isso, Bruno, dentro da sua empresa? Essa situação do home office? Tem muitos na sua empresa, não sei se todos. O escritório 100% a gente está em home office, né? Então eu lancei até uma hashtag esses dias falando de home RH. RH, home office. Então, é um desafio muito grande, porque o nosso dia a dia é lidar com as pessoas, né? Atender as pessoas, fazer com que as pessoas tenham uma relação com a empresa muito clara, muito próxima. E como é que a gente faz isso agora nesse momento de distanciamento, né? Então, a gente começou a fazer algumas ações muito interessantes, que depois que a gente começou a fazer, eu comecei a ver os outros colegas de RH, as outras empresas, falando, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu fiquei feliz, até falei com a minha equipe, falei, cara, fiquei feliz porque nós já estamos fazendo muita coisa que algumas empresas começaram agora a movimentar. Vou te dar exemplo. Todos lá nós temos cadeiras bem confortáveis, né, para você trabalhar no seu dia a dia. Cadeira que você pode girar e tal. Em casa, por exemplo, eu não tenho. Tenho minha mesa da minha sala, eu não tenho um escritório na minha casa, eu não tenho. Já tinha, mas o quarto da minha filha virou... o meu escritório virou o quarto da minha filha, então esquece isso. Mas aí o que acontece? Hoje nós disponibilizamos os profissionais das empresas, eles podem levar a sua cadeira para casa. Porque nós tivemos uma série de situações de pessoa trabalhando com o computador em cima da perna, né, no sofá. Colo. Cara, você ficar ali um dia, beleza, algumas horas, tal, mas você ficar meses, é complicado. Tem muita gente que hoje, Renato, não tem estrutura nenhuma para trabalhar em casa. Está todo mundo aprendendo. Então, assim, essa ação de disponibilizar para você levar a sua cadeira é pequena, mas gera toda uma diferença com relação à ergonomia. A ergonomia da pessoa, caramba, peraí, como é que você está fazendo? Tinham muitas empresas que não tinham um notebook, não tinham um laptop para a pessoa trabalhar. E hoje se tornou algo muito importante você ter na empresa um notebook. Mas eu tenho desktop.
Eu não digo nem uma questão de ergonomia quando você oferece a cadeira, eu digo uma questão de recursos humanos. Nossa, olha o quanto a empresa está preocupada comigo, cedendo a cadeira da empresa, embora eu use a cadeira da empresa. Ela cede a cadeira para que eu leve para minha casa, para que eu possa ter um trabalho mais confortável. Não, é para você... É claro, vai ter os mimizentos aí, mas é que a empresa quer que vocês sejam explorados. Não é isso. Não é isso. Quanto mais a gente conseguir normal. levar o conforto, melhor. E assim, então você imagina, o cara conseguir levar a estação de trabalho dele para casa dele. Tinha muitas empresas que é um desktop, cara, um computador. E quando teve aquele... Acabou, vamos todo mundo para casa. Muitas empresas, o cara levando a CPU de um lado, o monitor do outro, tendo que pegar um táxi. Foi uma loucura, cara. Isso para algumas empresas. Eu vi isso na rua, assim. Mas depois, hoje, a gente consegue perceber a importância, por exemplo, de se ter um notebook. Empresas que diziam, batiam na tecla, falando, não tem como fazer home office. Aqui na empresa, o nosso negócio, isso é para startup, isso é para a empresa do Vale do Silício, isso é para a empresa de tecnologia, para a gente aqui não tem como, tem que ser aqui mesmo. E agora veio o coronavírus e força todo mundo a se reinventar. Perfeito. Força todo mundo a falar assim, rapaz, olha só, talvez dá para a gente fazer alguma coisa de transformação digital para essa realidade. Talvez o home office não seja o melhor realidade para o nosso negócio. Mas será que não dá para mesclar algum profissional, de repente, algum dia trabalhar de casa ou não, fazer um meio tempo? Tudo isso é muito... Era aí que eu queria chegar. Ficou muito claro que dá para fazer. Então, assim, como que a gente está fazendo? A gente está avaliando algumas ações que a gente está fazendo para aproximar o colaborador da empresa hoje, né? Essa questão da cadeira, como eu falei. Teve uma outra ação muito bacana que a gente fez, que nós temos uma comunicação interna, né? Toda empresa que eu trabalho, eu instalo a comunicação interna, porque a comunicação é o pilar da empresa. Eu vi até uma pesquisa agora que fala que 92% das pessoas, os colaboradores das empresas, aguardam o posicionamento da comunicação da empresa com relação a tudo que está acontecendo. Um exemplo, vamos supor que o governo falou assim, amanhã, dia 13/5, está todo mundo liberado para voltar para o trabalho. As empresas, todo mundo, está tudo aberto. O que aquele profissional pensa na hora? Ele fala, opa, rapaz, mas peraí, o que a minha empresa diz dessa determinação? Então a gente aguarda o que a empresa pode falar assim, bacana, o governo determinou, porém nós continuaremos da mesma forma até um certo tempo. Então isso faz muito sentido. Então quando a empresa tem um canal de comunicação muito claro, muito aberto, a gente sempre comunica. Por exemplo, teve uma norma que nós fomos certificados numa nova ISO, conseguimos isso, conseguimos aquilo outro. E a gente vai... uma ação foi... fizemos um torneio, parece uma coisa simples, mas a gente vê o impacto gigante que isso tem na vida do colaborador. Um torneio de receitas. Hoje está todo mundo em casa, né? Então a gente fez assim, cara, vamos lá, a gente colocou algumas receitas, a pessoa precisava fazer a receita culinária, e aí ela tirava uma foto lá com a receita e mandava pra gente. Cara, mas isso gerou um burburinho. Foi muito bacana. Todo mundo participando e tal, tirando foto. Legal. E tal, mandou pra gente. A gente fez um sorteio e aí a pessoa ganhou lá um conjunto de panelas. Aí você fala, caramba, é uma ação tão simples, mas, cara, o valor que isso representa... Que prato que ela fez? Cara, foi um empadão de... Acho que foi um empadão de carne seca. Empadão de carne seca. Cara, rapaz, eu ia fazer um miojo maravilhoso. Rapaz, olha que eu me atrevi, porque eles mandaram... Aí o que acontece? O RH também não é de brincadeira. O que ele faz? A gente mandou as receitas, mandou tudo bonitinho, vídeo no YouTube. Então, se você quisesse participar, cara, não tinha como. Participei, eu que não cozinho nada. Eu frito um ovo, que é uma beleza. Mas participei, né? Falei, cara, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Participei, foi muito bacana. A gente vive uma proximidade dos colaboradores. A gente falou assim, cara, todo mundo se movimentando, mandando foto. Ou seja, a gente entrou na casa, que hoje é o ambiente de trabalho também do colaborador. Olha a percepção. Nós entramos na casa do colaborador, que hoje é o local de trabalho dele, e fizemos um link para ele mostrar para a empresa como que está o dia a dia dele. Porque hoje tem muita gente Legal. que está com problemas seríssimos, Renato, de desenvolvendo doenças psicossomáticas, doenças realmente que estão afetando as emoções das pessoas. Sim.
Então, assim, o que o Sem RH dúvida. pode fazer? Tem empresas fazendo algumas iniciativas de programas de saúde mental. Então, fazendo parceria com psicólogos, fazendo parceria com institutos de meditação, então levando vídeos para as empresas, para o colaborador assistir. Então, assim, tem uma série de situações que as empresas estão se reinventando e tem algumas empresas que, infelizmente, o RH passivo, o que acontece? Ele fica quietinho na dele. Só ali fazendo a folha de pagamento, garantindo aquilo e tal. E nessa hora é a hora da gente ir para cima e se reinventar e pegar as melhores práticas Perfeito, com quem está perfeito. fazendo. Falar, cara, o que a gente pode fazer de diferente para aproximar o colaborador, para ele entender? Então, muitas empresas estão mandando embora, mas tem muitas empresas que estão tentando segurar a onda. Tem empresas que, cara, estão falando assim, ó, vamos fazer diminuição de salário, pegando as MPs que saíram e tomando uma série de decisões. Mas existem empresas que ainda estão ativas e estão tentando se reinventar e trazer ideias. O RH é uma área fundamental, a área de segurança também. Fala, cara, o que a gente pode fazer junto para que esse impacto seja menor? Então, Até porque, Bruno, essa realidade que hoje nós estamos vivendo, a gente não sabe quando que vai acabar, e pode ser que a nossa empresa ela aposte em atividades continuando em home office. Pode ser que parte do seu departamento continue fazendo em casa porque produziu melhor, porque produziu mais, porque está mais disposto, porque conseguiu ficar mais próximo à família. Alguns não vão gostar, óbvio, alguns não vão conseguir ficar em casa porque criança, mulher, vizinho, e isso não tem uma estrutura boa, vai ter que ir para a empresa mesmo. Mas outros não, outros vão continuar. Se a empresa ela conseguir ampliar isso, porque pode ser essas empresas que foram forçadas a enviar alguns departamentos para casa, ela perceba uma melhora, ela perceba que ela teve um ganho com seus funcionários lá. Então, vamos apostar nessa nova atividade? E aí é uma hora também da segurança se reinventar. Isso que tu está falando sobre programas com psicólogos, é uma coisa que eu e um amigo meu, engenheiro de segurança, a gente tem pedido para a comissão tripartite, quando pensar em mudar a NR4, né, colocar dentro do SESMIT um psicólogo do trabalho. Entende? uau. Mesmo que a empresa ela não tenha a obrigatoriedade de ter lá na sua empresa, sei lá, pelo número de funcionários ou pelo grau de risco, mas que esse cara, ele possa fazer parte do SESMIT, para que ele possa nos ajudar em algumas orientações, porque nós vamos pegar trabalhadores voltando para a empresa desestabilizados emocionalmente, porque ele não conseguiu pagar uma dívida, porque ele ficou doente, porque foi corte de salário, ou ele foi demitido de uma empresa e ele vai ser instalado numa outra, e ele tinha uma vida estável, e tudo se desestabilizou. Pode ser que ele tenha perdido um parente para o coronavírus, ou um amigo muito próximo. Ele vai voltar para a empresa com tudo isso na cabeça. Como que a gente vai colocar ele para executar aquela atividade? Será que é o melhor momento já colocar ele para produzir e a empresa precisando produzir? Como que nós vamos fazer essa avaliação? Como é que a segurança e o RH vai conseguir colocar esse cara para trabalhar e confiar que realmente ele está bem? Será que o líder dele está bem? Vai estar próximo? Não vai estar? São muitas questões que a gente vai precisar responder em pouco tempo. Se nós não conseguirmos nos preparar agora para alguns passos à frente, Brunão, nós vamos ser pegos de surpresa, e não vai ser tanta surpresa assim, porque a gente já consegue perceber algumas coisas que podem, lá na frente, nos pegar, né? Então, por que não antecipar algumas coisas aí, né? Algumas propostas, não precisa ser implantado agora, mas algumas propostas seriam interessantes, né? Conversar com o RH, o que você acha da gente chamar um psicólogo, bater um papo com tal pessoa, sei lá, alguma coisa assim, esse programa que você falou sobre culinária é fantástico, cara, fantástico, estão de parabéns com essa ação. Da próxima vez, coloca alguns terceiros, deixa eu participar também. Chamar a galera para poder, mas aí tem uma galera muito profissional, cara, aí não vai dar certo. Cara, Masterchef não vale, a gente vai cortando isso. tem que ser só a galera que é amador, só amador, senão não dá Só certo. aqueles que conseguem fazer ovo, miojo, esses caras assim, né? Sou eu, cara. Suco de laranja. Rapaz, eu faço frito um ovo que você não tem noção, fica estaladinho, Cara, eu bonitinho. gosto de cozinhar ovo, velho. O ovo também, cozido é bom. Brunão, a Cozida gente está chegando no final da nossa live, cara. Infelizmente, bem na hora da fome, nós temos que encerrar a nossa live. Eu
Agradeço de coração. Eu queria que você deixasse aí os seus canais de comunicação, como a gente te acha aí nesse mundo virtual, como a gente faz para marcar novas lives. Quem quiser contratar o seu serviço, por favor, esse é o momento. Bom, quem quiser me encontrar, o consultor de RH, no YouTube. Agora a gente está tô fazendo uma transição, vai vir umas novidades aí, mas você consegue me achar por enquanto como o consultor de RH, tanto no YouTube, no Instagram, Facebook, tudo você procurando lá, Bruno Silva, você consegue me achar. Inclusive, eu quero convidar a todos que estão, amanhã vou ter uma live falando da pesquisa que eu realizei, Renato. Vai ser uma transmissão ao vivo pelo YouTube, uma pesquisa que eu realizei sobre a formação dos profissionais atuais da área de RH. Vai ser bem bacana. Quem Legal. quiser participar, estão super convidados amanhã, vai rolar. Vamos tirar um print, Valeu. cara? Tira, velho. Como Vou que você tirar quer? aqui, ó. Quer com a caneta? Aqui, ó. Eu tiro a... Ai, tirei aqui. Legal, Brunão. Pronto. Show. Show de bola, show de bola. É isso, meu Brunão, amigo. muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, a sua generosidade de estar aqui conosco. Hoje nós temos bastante concorrência no mundo da segurança do trabalho, que é todo mundo fazendo live para tudo quanto é lado, mas eu não tenho preocupação com a quantidade. A minha maior preocupação é com a qualidade, aquilo que nós estávamos falando, né, antes de entrar na nossa live. O ideal que fosse uma coisa, um bate-papo, algo natural, que não fosse tão tecnicista, né, para não afastar tantas as pessoas. A gente tem um certo receio de conversar com RH, principalmente a área de segurança do trabalho, porque na maioria das vezes segurança do trabalho responde para RH quando está dentro de uma indústria, né? Tem muito disso também. E a gente fica com medo, mas meu chefe não sabe nada de segurança, é ele que manda, é ele que te dá o lerite, então, meu amigo, obedeça que é a melhor coisa a fazer, né? A gente não consegue ter um diálogo. Eu gostaria muito dessas lives, fazer com que as pessoas entendam que existe sempre um ser humano por trás daquele terno, aquele paletó, atrás daquela mesa, atrás daquele MacBook, né? Existe sempre uma pessoa e é possível sim a gente estabelecer um contato, é possível sim a gente diminuir esse espaço que existe um entre o outro, e como você bem disse, cara, e essa é a frase que deve marcar a nossa live, nós estamos em pontos estratégicos dentro da empresa, né? A gente pode fazer a diferença, tanto para o bem quanto para o mal também, né? Se você usar de má fé a sua atividade, é claro que você vai prejudicar a empresa. Mais uma vez, muito obrigado, e a gente vai se encontrando aí, viu? Grande abraço para você. Sei lá, a gente vai fazendo outras lives aí da hora. Vamos sim, com certeza. Obrigado, Renato, mais uma vez. E uma boa noite aí para todo mundo, hein, pessoal? Valeu, Brunão. Um abraço. Eu nem sei como... aqui.